Muito bom dia. É com muito prazer e com muita satisfação, com muitíssima honra, que mais uma vez estou aqui convosco. Infelizmente, não podendo ser de forma presencial, esperemos que um dia isso volte a acontecer, mas com todo o entusiasmo e partilhando do mesmo espírito destes magníficos seminários internacionais que, em boa hora, foram fundados pelo nosso amigo Jean Lohan, ao qual eu quero mandar um abraço transatlântico, assim como a todas e a todos que têm tornado possível a altíssima qualidade destes encontros. O tema de hoje é um tema difícil, talvez o mais difícil tema que possa haver, mas com muita humildade e não sabendo dizer que não ao meu amigo Jean Lohan, aqui procurarei, de maneira muito rápida e muito simples, alinhavar algumas ideias sobre o problema. O que está em causa é o âmago da própria natureza humana, quanto a mim. Já se disse muitas coisas sobre a natureza humana, já se disse que o homem era um animal racional, que o homem era um animal que ri, embora parece que haja um cachorro numa série de gibi na televisão que também ri. Já se disse que o homem era um animal que tem dívidas, provavelmente inspirado em Molière. Disseram-se variedíssimas coisas, mas a verdade é que o homem é um animal que se interroga. É um animal que se interroga e é um animal que procura saber, procura conhecer-se e procura conhecer o que o espera e de onde veio. De onde veio e para onde vai. E o que é ele próprio. Perguntas fundamentalmente filosóficas, mas que também têm a sua dimensão, ou que podem ter a sua dimensão religiosa. O homem é um animal religioso. Fez-se uma experiência há bastantes anos com crianças isoladas do seu ambiente familiar, que não tinham jamais ouvido falar em religião. Julgo que foi na Suíça que se fez esta experiência e chegou-se a dado passo e as crianças começaram em atitudes de adoração e adoração que muito pareceu aquelas adorações iniciais da humanidade, ou seja, a adoração dos elementos, das estrelas, do sol, das montanhas, etc. Portanto, parece que há uma programação genética ou uma inclinação da alma para colocarem as suas complacências numa entidade ou em várias entidades ou em várias energias ou em vários enredos que lhes são exteriores, que lhes são diversos e que lhes são superiores, transcendentes. Evidentemente que também há a posição contrária, a posição da dúvida, que se traduz no agnosticismo em termos religiosos e no ceticismo em termos filosóficos. E há também a outra posição, a posição simétrica, o ateísmo militante, a recusa dessa transcendência, etc. Hoje, as pessoas mais equilibradas, mais ponderadas, mais prudentes, já não atiram para a fogueira nem uns nem outros. Quer dizer, já vai sendo possível conviver minimamente com urbanidade, com pessoas que têm estas posições totalmente diferentes. Isso, por exemplo, pode ver-se na própria universidade, na própria política, na ágora em geral. É claro que aqui e ali há extremistas que
ficam horrorizados quando veem alguém que professa a religião tal ou professa a ideologia tal, indiferentista, antirreligiosa, etc. Mas, em geral, as pessoas razoáveis, as pessoas cordatas, seguem essa ideia que tem a ver completamente com a modernidade e com, de facto, aquela perspectiva que Montesquieu, no Espírito das Leis, desenvolveu rapidamente. Montesquieu, que foi um homem sobre cuja religiosidade se colocaram muitas dúvidas e até quase havia apostas no leito de morte sobre se ele morreria como um bom católico ou não. Mas não importa muito. Montesquieu era, de facto, um indivíduo prudente, equilibrado, e disse que, bom, a partir do momento em que os Estados acham que deve haver várias religiões, ou seja, toleram a existência de várias religiões, não só têm que as respeitar, como têm que exigir que elas se respeitem umas às outras. Porque se por acaso uma delas consegue prevalecer sobre outras, tem uma tendência a oprimi-las. E se por acaso uma religião oprimida consegue libertar-se do jugo de uma religião opressora, vai ter a tendência de considerar a outra como um inimigo, e um inimigo, por assim dizer, político, e não um inimigo religioso, sequer. Portanto, conclui Montesquieu que, de facto, é essencial que haja leis que obriguem as religiões a respeitarem-se umas às outras. E diríamos mais, não só as religiões a respeitarem-se umas às outras, mas também as pessoas normais a respeitarem as religiões e o Estado a respeitar as religiões e todos a respeitarem as pessoas que tenham perspectivas que não sejam especificamente de crença. É realmente este direito de crer, este direito de descrer, este direito de crer e de descrer de diversas formas, e ainda o direito de não pensar no assunto, de se aliar, digamos assim, de se abster de alguma forma perante essa questão. Da mesma maneira que existem cegueiras à cor, ou que existem cegueiras éticas até, essas mais complicadas, pode haver também uma cegueira, um indiferentismo relativamente ao fenómeno da crença. Ora bem, é preciso, de facto, acolher todas estas perspectivas, fazer com que elas não se agridam. E isso é, de facto, bastante explicitado na tentativa de existência não só de um Estado laico, como de uma sociedade que, embora possa ser uma sociedade não propriamente laica em si, uma sociedade que saiba conviver com as várias formas de entender a cosmovisão, a Weltanschauung total, que normalmente é para onde remete o pensamento da crença religiosa. Portanto, estamos muito longe daquela ideia crê ou morres, daquela ideia da cruzada em que se dizia, em Béziers, em que se dizia matem-se todos, Deus escolherá os seus. Não, estamos realmente num momento em que, embora proliferem pelo mundo os conflitos, as quesílias relativamente à oposição de dogmas, é necessário encontrar uma via entre o dogmático e o apático. Aliás, tudo isto tem relações com outras
realidades. Não é só uma questão de crença nas coisas mais profundas. E esta perspectiva, convivencial, mais do que tolerância, porque a tolerância implica sempre alguma sobranceria. Está aqui uma mosca, eu não a mato, tolero-a, mas continuo a tratá-la como uma mosca e como algo que eu poderia até matar se não fosse tão bom, tão tolerante. Mais do que isso, é uma importante lição de convivência. A compreensão também de que o mundo é muito mais bonito, muito mais variado, muito mais luminoso, com as diferenças, e que há verdadeiro enriquecimento no ecumenismo e no diálogo, não só entre crenças, como entre crentes e não crentes. Tivemos alguns exemplos, por exemplo, estou-me a lembrar, não vai há muito, Umberto Eco, com um cardeal da Igreja Católica, ou então as conversas do Papa com representantes de outras religiões, enfim, tudo isso é de facto interessante. Esta minha reflexão acabou por ter uma história longa. Eu fui, ao longo dos anos, convidado para falar sobre estes temas e há bastantes anos. Às vezes numa clave, outras vezes noutra clave, e depois de muito tempo de ponderação, acabei por lançar um livro que vai aparecer sobretudo online, mas também pode ser pedido em papel, peço desculpa pela aparente propaganda, que sairá na livraria Almedina para o mês que vem, e que se chama mesmo Direito à Descrença, mas não se chama só Direito à Descrença, ele tem um subtítulo: Descrença, não é? Descrença, é porque há a crença e há a descrença. Tem um subtítulo que é Liberdades Religiosas e de Pensamento. Portanto, procurando englobar todas essas questões. Nesse livro eu reúno vários ensaios que fui fazendo ao longo dos anos, e esse livro conta com um belíssimo, muito penhorante prefácio da professora doutora Rosalie Fischerman, que também queria saudar neste momento. Terminaria apenas para vos dizer que é uma questão que me preocupa, mas eu julgo que, fazendo uma espécie de declaração de interesses, julgo que a melhor maneira é ter a sua crença. Não, pessoalmente, não sou do tipo de andar a alardeá-la aos quatro ventos, aquele que dizia Senhor, Senhor, mas ao mesmo tempo que tenho essa crença, julgo poder viver no melhor dos mundos, na convivência fraterna com as pessoas que creem, que não creem, que duvidam, e portanto André Comte de Sponville dizia que era um ateu fiel. Um ateu fiel. Eu não sei se há uma espécie de simétrico dessa perspectiva, ou seja, alguém que continua fiel às suas crenças, mas que
consegue integrar nessas crenças todo o vendaval problematizante da dúvida e alguns buracos negros de descrença. Muito obrigado pela vossa atenção.